Estamos em mais um devocional, Mulheres Improváveis, as atitudes certas diante das adversidades. E hoje eu quero falar sobre a vida de Esther, uma mulher que representa a igreja fiel, uma mulher que representa uma mulher improvável, que tinha tudo para dar errado, né? Nós podemos ver pela vida de Esther, já no início, quando muito nova, ela perde os seus pais. Esther se torna uma menina órfã e ela é criada pelo seu primo Mardoqueu. Esther, ela era judia, né, descendente do povo judeu, e ali podemos já entender que tinha todas as dificuldades possíveis para que Esther viesse a se tornar rainha. E aí é onde a gente vê que é a própria mão do Senhor, foi o próprio Deus que escolheu Esther, que levantou Esther para estar, né, ali na casa real, no palácio de rei, como rainha. Era como se houvesse um concurso naquele tempo do rei Assuero. Ali muitas mulheres bonitas foram escolhidas, foram levadas para a casa das mulheres para serem cuidadas, e onde o rei iria olhar todas e escolher apenas uma para ser rainha. E nós podemos ver pela Bíblia Sagrada que Deus ali coloca amor no coração do rei Assuero pela vida de Esther, porque a Bíblia nos diz que ele amou mais Esther do que as outras. E eu vejo aqui como o nosso Deus é maravilhoso, que em tudo ele tem um propósito, que em tudo o Senhor, aleluia, Jesus, ele tem um propósito na minha e na tua vida, assim como ele teve na vida de Esther. E ali Esther já no palácio sendo rainha, passado algum tempo, nós podemos ver também que se levanta um grande inimigo, né, do povo judeu, Amã. Não só inimigo de Mardoqueu, o primo de Esther, mas também de todo o povo judeu. E Amã, ele chega diante do rei com um decreto e pede para que o rei assinasse. E o objetivo dele era exterminar todo o povo judeu, era que todo o povo judeu fosse mortos, né, naquele decreto. E o argumento que ele usa para o rei, para que isso acontecesse, para que aquele decreto fosse assinado pelo rei, era que havia um povo ali judeu que não seguia as ordens do rei, que não obedecia às ordens do rei. E nós sabemos que o povo judeu, né, não só o povo judeu, mas como todo o povo de Deus, não anda segundo os conselhos dos homens, não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas anda segundo o conselho de Deus, segundo a vontade do Senhor. E esse é o argumento que Amã usa contra o povo judeu, para que o povo judeu fosse exterminado. E ele ainda oferece 10.000 ciclos de prata para a casa do rei, para a casa dos tesouros do rei. Então logo o rei, né, fica lisonjeado com aquilo, e ele então concede o anel real para que Amã fizesse sim o decreto e assinasse com o anel do rei. E assim acontece. Aquele decreto é criado e é selado com o anel do rei. E nós sabemos que todo decreto que é selado com o anel do rei não pode ser revogado. Nem mesmo o próprio rei pode revogar, né? Pode ir contra um decreto que ele assinou, que foi selado com seu anel. E quando Mardoqueu fica sabendo disso, nos diz a palavra que ele rasga as suas vestes, e ali ele se veste de saco de cinza. E ele vai ali para a porta da casa do rei, do palácio do rei. E ali ele começa a clamar, ele começa a chorar. Ali ele começa, né, buscar a face do Senhor pela misericórdia, ali mesmo, né, na porta do rei. E nós podemos entender que Esther aqui, ela fica sabendo disso que estava acontecendo com o seu primo Mardoqueu. E ela manda que o camareiro fosse até lá para saber o que estava acontecendo. E Mardoqueu então faz saber Esther tudo o que estava acontecendo e dá até o decreto para ela poder ver com seus próprios olhos. E ali ele pede para que Esther viesse até a presença do rei e interceder pelo povo judeu,
Mas Esther, ali na hora que Mardoqueu falou isso, ela temeu pela sua vida, porque ela sabia que existia uma lei, que todo aquele que chegasse diante do rei sem ser convidado, e o rei não estendesse o seu cedro, poderia ser morto. E ela só poderia chegar na presença do rei se fosse convidada. E naquele momento ela não tinha sido convidada, já fazia algum tempo que ela não tinha sido convidada pelo rei para estar na presença dele. E Esther temeu por isso, pela sua própria vida, porque ela sabia de tudo o que poderia acontecer. E aí é onde entra o versículo que eu tenho como chave para mim e para a tua vida neste dia, neste devocional que se encontra no livro de Esther, o capítulo 4, o versículo 14 que eu vou estar lendo. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Aqui Mardoqueu faz Esther lembrar, né, que para este tempo o Senhor a escolheu, para este tempo de luta, de diversidade, de dificuldade que o povo judeu estava enfrentando. Foi para este tempo que ela foi levantada como rainha. E nos trazendo para a nossa vida hoje, não é diferente. Também estamos sujeitos a passar por dificuldades, por adversidades. Temos vivido momentos difíceis, né? Muito difíceis, de muitas lutas, muitas enfermidades, momentos de pandemia, momentos de muita diversidade até mesmo na economia. E não só, né, em geral, mas dentro da minha casa, dentro da tua casa, todos estão passando por lutas. Todos nós, todas nós estamos sujeitas. E para esse, do mesmo jeito que o Senhor levantou Esther, para este tempo aqui na Bíblia Sagrada, Ele também levantou a mim e levantou a você para este tempo que nós estamos vivendo. Tempo de lutas, sim, tempo de diversidade, sim, mas ele nos levantou. Aqui Esther foi levantada como intercessora. Ela intercedeu pelo seu povo. Nos diz a palavra que ela então manda dizer a Mardoqueu que era para Mardoqueu orar por ela e jejuar por ela 3 dias e 3 noites. E todos aqueles que pudessem jejuar e orar juntamente com ela, era para fazer assim, e Esther então fez. Ela orou, ela pagou o preço, ela intercedeu ao Senhor pelo seu povo antes de tomar a atitude de ir para o rei. Quantas das vezes, né, nós tomamos atitudes sem ainda buscar a presença do Senhor? Aqui também eu aprendo com Esther. Temos alguma atitude para tomar? Temos algo para fazer em nossas vidas? Vamos buscar na presença do Senhor primeiro e depois vamos à frente. O problema está aí, a dificuldade está aí, né? Estamos todos passando por lutas. Tá aí o problema, mas vamos buscar primeiro em Deus. Esther não recuou, Esther foi à frente. Ela bateu no problema de frente, ela lutou de frente, enfrentando até mesmo a própria morte, porque ela mesmo diz: vou diante do rei e se perecer, pereci. Ou seja, pelo menos eu tentei, eu fiz conforme as minhas forças, né? Ela buscou no Senhor o Todo-Poderoso, ela desceu na presença do Senhor em oração, em jejum, buscando a face deste Deus que tudo pode. Ela sabia que o milagre aconteceria lá no fundo do seu coração, mesmo talvez ali ela pensando outrora que poderia perecer, mas ela sabia que se ela buscasse, se ela pagasse o preço, se ela intercedesse, aleluia, o Senhor poderia vir com a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e foi o que aconteceu. A vitória veio, o povo judeu venceu esta batalha por intermédio desta mulher guerreira, que não recuou, mas pelo contrário, aleluia, ela se anulou a si próprio,
né, passando a viver a vontade de Deus e interceder pelo seu povo, buscar a face do Senhor em prol desta grande vitória. E assim é o Senhor que quer fazer em minha e em tua vida, que eu e você também possamos ser levantadas, porque é isso que o Senhor fez, né? Nos escolheu para este tempo de luta, sim, mas que nós possamos fazer como Esther fez, buscar na face do Senhor, buscar em oração, buscar em jejum, em prol de nossas vidas, em prol de nossa casa, em prol de nossa família, amigos, né? Que nós possamos buscar no Senhor, e eu creio que a vitória virá. A vitória virá, assim como veio para Esther, para todo o povo judeu. Na minha e na tua vida não será diferente. Que eu e você possamos meditar mais ainda nesta palavra. Para este tempo foste levantada, mulher. Para este tempo você foi levantada. Talvez você pode até pensar, mulher, que você é uma mulher improvável. Aleluia, Jesus, mas tome a atitude certa diante dessas tuas adversidades que você tem enfrentado, diante de todas as lutas que você tem passado. Tome a atitude certa, que é de se derramar na presença do Senhor, de buscar a face desse Deus que tudo pode, que tem todo o poder, que é o Deus do impossível, e Ele fará um milagre na tua vida. Amém? Que o Senhor possa falar mais ao seu coração através dessa palavra. Um grande abraço e a paz do Senhor, Deus te abençoe. Amém.